Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja convosco. Sejam bem-vindos ao canal Momento Palavra da Bíblia. Hoje nosso tema será Como vencer o medo? Mas antes de tudo, vamos entender o que é o medo? O medo é um instinto de defesa ou noção de perigo que serve para protegê-lo. É uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. O medo gera ansiedade, traumas, complexos e fobias. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. O medo muitas vezes é invisível. O medo faz as coisas parecerem piores do que realmente são. Mas a Bíblia traz que em João capítulo 18 versículos 1 a 11 nos diz: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu. Disse Jesus. Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Nestes versículos podemos ver como Jesus venceu o medo. Jesus foi para um lugar que ele conhecia. Queria estar em território que lhe fosse familiar. Ali naquele jardim era seu lugar de oração. Também escolheu bem com quem estaria ali e sabia o risco que corria de ser encontrado por Judas e seus inimigos. Fazendo isso, Jesus reconheceu seus limites físicos, territoriais, procurando um local que lhe fosse peculiar, pessoais, relacionais, sabendo com quem queria estar e a quem poderia enfrentar, emocionais, espirituais, se preparou através da oração e avisando seus discípulos. Talvez você pense que Jesus, sendo Deus encarnado, sabia tudo o que devia acontecer, versículo 4, e por isso teve condições de enfrentar. Mas imagine você se soubéssemos mesmo os problemas que vamos enfrentar no futuro, como percas, doenças, por exemplo. Ficaríamos mais ansiosos e medrosos ainda. Entretanto, Jesus, que tinha certeza do que lhe sobreviria, mesmo assim enfrentou o medo e teve coragem. Mesmo com nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar nossos limites. Não vá enfrentar o inimigo em território desconhecido. Procure relacionamentos que possam nutrir suas emoções. Reconheça suas fragilidades para vencer, porque quando sou fraco que sou forte, 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10. O inimigo muitas vezes quer que você ignore o pecado para ser enganado por ele. Jesus veio ao mundo e venceu todas as barreiras possíveis para nossa salvação. Ele suportou frio, calor, fome e sede no deserto. Além disso, expulsou demônios, curou doenças incuráveis, rompeu até mesmo com as leis da natureza, andando sobre as águas e mandando a tempestade acalmar. Também controlou as leis da física ao transformar água em vinho, bem como multiplicar pães e peixes. Jesus passou por todos os testes possíveis e foi aprovado em todos. Por fim, Jesus teria que vencer a morte ao enfrentá-la e ressuscitar ao terceiro dia. Mas antes, quis mostrar que já tinha vencido o medo. Antes de existir o pecado, não havia medo. Quando o homem e a mulher estavam no Éden e tinham comunhão com Deus, o Senhor encontrava-se com eles todos os dias ao entardecer, para que não se sentissem sozinhos.
Mas quando pecaram, sentiram-se desamparados, fugiram, se esconderam, começaram a ver o bem e o mal e sentiram que estavam nus, ou seja, desprotegidos. O medo não é da vontade de Deus. Satanás tem usado o medo como uma de suas mentiras para ameaçar e escravizar vidas. Por isso é importante desmascarar e desfazer estas mentiras porque, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3 versículo 8. Quando Jesus disse sou eu, o mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto, quando perguntou o nome de Deus, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Êxodo 3 versículo 14. Neste momento Jesus estava invocando o próprio nome de Deus. Por isso quando Jesus disse sou eu, os soldados caíram por terra. Sabemos que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 versículo 12. O próprio Jesus prometeu que, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14 versículo 14. Então podemos pedir em nome de Jesus para vencer o medo e usar o poder deste nome para superar traumas. Todas as vezes que surgir um medo, declare que em nome de Jesus você pode vencer e o medo cairá por terra. Jesus nos prometeu que nunca nos deixaria só. João 14 versículo 18 e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28 versículo 20. Então quando estiver sozinho e com medo, chame o nome de Jesus que ele vai te ajudar. Pedro também sentia medo, e ao ver os soldados caídos, aproveitou a posição indefesa deles e, num ato covardia, cortou a orelha do que estava mais perto. Jesus reprovou a reação de Pedro e curou a orelha do homem. Lucas 22 versículo 51. O medo muitas vezes provoca reações violentas e impensadas. Pessoas violentas frequentemente vieram de um clima de medo. O diabo sabe que se você não vai errar voluntariamente, você pode errar por reação sendo pego de surpresa numa armadilha. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, versículo 11, ou seja, acaba com esta raiva dentro de você. Se desarme. Você está com medo de quê? Eu estou aqui para te guardar e não perderei ninguém. Se você tem tido reações negativas, mete a espada na bainha, pare de se defender, confie em Jesus e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 versículo 21. Jesus te ajuda a vencer o medo. A Bíblia traz 365 vezes a expressão não temas para garantir que todos os dias Deus estará conosco para nos ajudar. Os nossos medos podem ser vencidos ao confiarmos em Deus. A Bíblia nos ensina a confiar nele, pois Ele é fiel, sua fidelidade não dura por um dia, nem uma noite, mas para sempre. Ao sentir medo, lembre do que o Senhor já fez por você e por sua família, converse com Ele. Então, quando algo te amedrontar, lembre-se do que o Senhor te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41 versículo 10. Se você é um servo do Senhor, e está com medo de servir a Deus, lembre-se que Deus te garante: não te o mandei eu. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1 versículo 9. Foi num jardim que a humanidade perdeu sua intimidade com Deus e começou a ser dominada pelo medo, e também num jardim que Jesus derrotou o medo, dando a oportunidade para ser livres. Se você está lutando contra o medo, reconheça seus limites, lute usando o poder do nome de Jesus e evite reações negativas que trarão consequências ruins, pedindo a Jesus para te curar. Volte para o jardim de Deus e você vencerá o medo. E não se esqueça, Ele é um Pai presente e está com você em todos os momentos. Amém, amados? Vamos lançar fora todo o nosso medo, pois estamos com o Senhor e não precisamos temer nada.
Deus, o Senhor dos Exércitos está contigo. Busque ao Senhor com todo o seu coração, que Deus vai te ajudar a passar pelas lutas que estás enfrentando. Vamos orar. Pai, entregamos a Ti tudo o que estamos sentindo neste momento. O Senhor conhece o nosso coração e sabe de todas as coisas. Então, Paizinho, te pedimos, tira de nós todo o medo que estamos sentindo, nos dá sabedoria e discernimento para enfrentar todas as batalhas. Fica conosco, Pai. Entregamos tudo nas tuas preciosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo Momento Palavra da Bíblia.